Rogai por nós. Santo Alberto Magno, Rogai por nós. Santo Amado de Aquino, Rogai por nós. São Roberto Bellarmino, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito. Amém. Pessoal, obrigado pela presença. Eu vou primeiro comentar quais são as minhas credenciais para falar desse assunto, por que eu gosto desse assunto. Depois vou dizer o que eu trouxe. Vai ter alguns brindes e um sorteio. Vai ter que sortear, né? Achei que ia ter umas 2 ou 3 pessoas na palestra, eu trouxe 2 ou 3 brindes, então a gente pode sortear. E em seguida vou falar um pouco sobre Terra plana e depois sobre Terra globo. E por fim, eu acho que a gente vai acabar entrando um pouco no caso Galileu. Esses assuntos mexeu, acaba voltando nesse tópico da história que acaba tendo muitas lições importantes. Tem várias maneiras de começar uma palestra. Eu vou tentar seguir essa linha. Na hora que a gente entrar no tema, também eu não me importo que vocês interrompam, perguntem. Não precisa ser assim aquele negócio que a gente primeiro fala, depois debate. Pode perguntar durante, que isso direciona. Então não tem problema. Mas por que eu gosto desse assunto? Na verdade, eu já brincava de olhar para o céu, observar as estrelas, desde antes de eu me converter e me tornar católico de verdade. Eu era católico de batismo quando bebê, ou de primeira comunhão, crisma, mas eu me converti só na faculdade, quando eu tinha os meus 19 anos. Mas desde os 14 anos, eu acampava com os desbravadores que eram escoteiros da igreja adventista. Eu nunca fui adventista, do sétimo dia, mas era muito amigo deles. E lá eu aprendi a observar o céu, fiz especialidade de estrelas, fiz especialidade de estrelas avançado, e a gente tinha uma faixa cheia de bolinhas, cada adesivozinho que você colava na faixa significava uma especialidade. E depois da especialidade de estrelas avançado, nós fizemos um curso no planetário da UFG com um astrônomo, um curso de quase 6 meses. Isso porque o nosso clube chamava-se Clube Centauro, que é uma constelação do céu. Então, o fetiche do clube era fazer nó rápido e observar as estrelas. Eu participava da unidade Órion, então era uma coisa assim, era um fetiche mesmo. Todo acampamento, toda caminhada tinha aula de estrela, observação do céu, e a gente aprendia em um lugar, trazia, quem sabia um pouco mais passava para os outros, e o líder do clube tinha muito material para mostrar. Ele tinha livros sobre astronomia, livros sobre o espaço, mostrava a viagem espacial, e muita coisa bacana. A gente achava, não tinha internet nessa época, então quando você tinha acesso a algum livro, aquilo era fantástico. E uma das coisas que ele me mostrou, que foi o que mais me interessou, né? Foi uma carta celeste. Uma carta celeste ajuda muito na observação do céu, no tempo que você não tinha um planetário no celular, como hoje é possível. Hoje você tem um planetário no celular. Antigamente não tinha isso. Eu vou mostrar para vocês uma carta celeste e vai ser sorteada ao final, tá? Uma carta celeste, para quem não sabe, é a abóbora celeste em forma de mapa plano. Então, é uma representação. Depois disso, a gente sempre continuou visitando planetários. Eu já visitei planetários, quase todo ano a gente visita. Visitava em Goiânia, combinava com Flávio Souza, Tereza, a gente levava as crianças. Já viemos no planetário de Anápolis, que inclusive é melhor do que o de Goiânia. Fomos no planetário de Belo Horizonte, que é excelente. Fomos no planetário de São Paulo, uma viagem em família que nós fizemos. Então a gente sempre frequentou esse meio. O diretor desse clube de desbravadores, agora há pouco tempo, fiquei sabendo que ele acabou fazendo uma pós-graduação em astrofísica. Ele fez um curso de pós-graduação, nível de pós-graduação em astrofísica, e passou com summa cum laude esse curso pela UFRJ. Um curso presencial, ele viajava para lá e fazia o curso, tinha aula prática e tudo. Então eu sempre tive essas boas referências, né?
eu queria trazer um livro aqui, acabei não trazendo, um livro dos adventistas. Eles têm um viés de apologético, eles são interessantes, defendendo, embora eles sejam bem científicos em certas coisas, eles defendem coisas assim muito difíceis de defender. Não é muito comum defender, por exemplo, eles questionam as idades geológicas, datação, essa questão de milhões de anos, datação do carbono 14. Uma das coisas que eles defenderam muito bem, e essa eles me convenceram, é que o dilúvio é encontrado referência em todas as culturas, inclusive vestígios arqueológicos e geológicos. Achei muito interessante isso. Então essa paixão pela ciência em mim veio desde cedo. Então eu formei em engenharia, mas que não vem ao caso para essa palestra. Eu queria falar mais dessa paixão pela ciência e principalmente pelas estrelas, pela observação do céu. Quando eu me converti com 19 anos, eu por frequentar meios universitários, depois também no trabalho, dentro da engenharia, a gente sempre teve a oportunidade de passar por discussões sobre religião. Então, discussões que acabam tendo um caráter apologético. E o caso Galileu Galilei, é um tema de apologética católica. Eu tive a oportunidade de debater esse assunto 2 vezes. Uma vez quando eu fazia faculdade, foi quando eu comprei esse livreto da Quadrante, muito bom. Uma vez já no meu trabalho em Furnas, com um engenheiro, um dos melhores engenheiros que tinha lá, um engenheiro das antigas, um engenheiro matemático, em que ele, naquela empáfia de ateu, né, jogou assim um artigão na minha frente, um calhamaço assim, de uma revista da Escola de Minas de Rio Preto, falou assim: agora você estuda aí e vê o que tem de diferente no seu livro. Eu peguei a revista dele, peguei meu livrinho e fui ticando. Toda informação objetiva eu ia ticando. Chegou no final, tudo batia. Apesar de ser um livro bem resumido, todas as informações dele batia com outro artigo enorme, escrito por um agnóstico. Exceto um detalhezinho que era a intenção de um papa ao condenar Galileu, que segundo um era uma coisa, mas enfim, não está no âmbito da história. Então, um livro cheio de informações objetivas e excelentes. A gente fala sobre isso depois. Então, esse caráter apologético nessas questões científicas, eu não sei na vida de vocês, mas na minha sempre foi constante. E eu só nunca tinha me deparado com o problema de uma Terra plana. Quando surgiu esse assunto, eu fui logo nas bases e falei: mas olha lá, o que eu sei sobre isso antes disso? Porque isso é modismo, é conversa de internet. Alguém soltou um fogo num palheiro aí, começou a espalhar. Não sei onde começou, quando começou, por quem começou e com que intenção começou. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu fui nas bases. Eu fui olhar o que eu já sabia, fui olhar nos livros que eu tinha e que eu consegui encontrar e procurar saber mais alguma coisa, ou rever algumas coisas, porque uma coisa que você lê na juventude, você tem uma leitura, depois você tem outra. Então eu fui rever e revi muita coisa. Então eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu revi. Não sei responder a todas as perguntas, não sei refutar tudo que falam por aí. Não perdi meu tempo estudando tudo sobre Terra plana, mas estudei o suficiente para poder falar algumas coisas sobre isso. E depois, no final, tem algumas questões de por que esse assunto é importante. Vou falar lá no final, mas antes vou trazer agora para o começo, para dizer por que nós estamos falando sobre isso. Uma coisa é, quando eu ouvi isso pela primeira vez, na boca de um advogado, um chefe o sócio-chefe do Leandro Salles, nosso compadre lá de Goiânia, uma conversa na casa dele, tomando cerveja, ele começou a falar: não, mas porque a Terra é plana, não sei o quê. Mas com aquela cara sarcástica, né? Ele com certeza discutiu isso em algum lugar, trouxe a discussão e começou: não, mas por que você acha que não é eu que falei alguma coisa? Ele falou: não, mas isso assim, assim. Aí eu falava outra coisa: não, mas isso assim, assim, mas isso assim, assim. Eu falei: esse cara tá curtindo com a minha cara, né? A primeira vez não sabia nem que tinha isso no YouTube. O cara tá curtindo com a minha cara.
Não, você já tomou cerveja? Um dia vamos combinar o seguinte, você vai lá em casa, a gente vai construir um galinheiro, eu preciso de ajuda, e aí eu converso tanto que você quiser, porque eu tinha família, né, tinha horário marcado, mas essa coisa continuou. Aí eu ouvi da boca de outro, aí eu ouvi da boca de outro, aí eu vi isso tem pegar fogo na internet. Aí agora eu vejo terraplanista com um canal no YouTube com 300 mil inscritos. Nossa senhora, tanta gente assim? O que será isso? Um tal de Leandro alguma coisa, outro Leandro. Esqueci o nome do canal dele. Então tá. Chegou num ponto que num grupo católico, eu participava de 2 ou 3 grupos, ainda participo até hoje. Gente chamando os católicos que não creem em terra plana de hereges, porque heliocentrismo é uma heresia. Opa. Mas não era uma conversinha de boteco, era uma coisa séria. E criando assim divisão mesmo. E depois, com o reforço do que disse o Frei Tiago, eu até comecei a admirar o Frei Tiago, trazendo informações importantes, o que Dom Viganò dizia. Ele amplificou a voz das cartas de Dom Viganò na internet, falando coisas importantes. Eu falei, nossa, faz um vídeo defendendo terra plana. Eu falei, meu Deus, e agora? Então, não estou fazendo propaganda, mas no livro do Introdução a São Tomás de Aquino, do Martin Graber, que a gente editou ano passado, São Tomás de Aquino fala assim, em determinado parágrafo: não devemos defender nada que seja contrário à fé, que seja contrário ao dogma. Mas também não devemos transformar em dogma aquilo que não é. Porque senão vamos levar a fé à irrisão dos infiéis. Ou seja, vai ser motivo de chacota. Então, ele sugere que se escute os sábios de uma determinada matéria e que se saiba separar bem o que é a ciência do que é dogma. Então, vamos começar distinguindo algumas coisas. Então, eu queria começar, então, a palestra já entrando no mérito da questão. A gente tem várias maneiras de começar. Por enquanto, tentei dizer um pouco sobre a importância do assunto. Depois vamos tratar da questão teológica sobre isso ao final. Mas é importante por isso, para que a gente não faça de um assunto da ciência assunto de fé. Existe um limite entre as duas coisas e é claro que, ao tratar do caso Galileu, algumas coisas vão tocar a fé. Mas tem outras considerações a ser feitas. Então vamos lá. Eu não sei quantos de vocês costumavam observar o céu. Eu, pelo menos, observei desde muito tempo e sempre, inclusive com as crianças. Mas vamos falar um pouco do método das ciências. O método das ciências é baseado em observação. Então, se é baseado na observação, qualquer coisa que eu fale hoje aqui, eu não vou conseguir fazer vocês terem as observações que eu tive. Então, no primeiro momento, todo mundo tem que manter a cabeça aberta em relação a determinado assunto que você vai começar a avaliar. Eu não estou começando a avaliar o assunto. Então eu tenho o direito de não ter a minha cabeça aberta mais, porque eu já fechei o assunto. Outros que estão começando a avaliar agora, vocês precisam de observação para poder fazer o raciocínio científico em cima. Raciocínio científico. Eu trouxe aqui alguns brinquedinhos que eu vou mostrar para vocês. E eu queria demonstrar a diferença entre um método científico e um outro método que não é o científico. Cada um tem suas vantagens, aliás, cada um tem sua aplicabilidade. Não é nem questão de vantagens e desvantagens. Então, o primeiro brinquedinho que eu trouxe, eu falo brinquedinho, mas é muito sério, tá? Não é coisa irrisória, não. Eu
trouxe o primeiro projeto do Planisfério, mas ficou muito pequeno, difícil de ler, por isso que eu fiz um grande. Mas isso pode ser um prêmio de consolação. Eu trouxe aqui um protótipo de um livreto, nós vamos sortear ao final. A Fé perante a Ciência Moderna, de Monsenhor de Ségua, onde tem um capítulo que trata desse assunto nosso. Nós vamos usar ele no meio da palestra. Eu só estou separando os brinquedinhos. Eu trouxe aqui uma relíquia que tem... Você não encontrava isso. Até hoje é difícil de encontrar. Mas você tem os trabalhos originais do Copérnico e do Galileu Galilei. Os originais. Esse aqui pode circular, se quiser. O pessoal ir falando e dando uma olhada. Vamos lá, do método da ciência. Vou começar com... Eu não vou pegar um inteligente demais, não. Vou pegar assim, um mediano. Não vou começar com você não, senão você vai dar conta rápido. Um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez. Tem 32 casinhas pretas e 32 brancas. E aqui eu tenho 32 dominós. Nós vamos preencher o tabuleiro, correto? Alguém pode fazer o trabalho aqui para mim? Eu. Não, deixa alguém. Pode ser a... Não, você. Catarina. Você não é o... Catarina. É porque ele já fez. Ele não, ele já fez. Catarina, por favor, vai preenchendo aqui para mim. E prove que tem como preencher todo o tabuleiro de xadrez. No final, quem não se tornar, quem continuar terraplanista, ainda vai ganhar um prêmio de consolação. Eu acabei imprimindo um tabuleiro de xadrez para quem não ganhar nada sobre os outros prêmios. Preencheu tudo, correto? Então, 32 dominós. Preencheu as 64 casas do tabuleiro. Agora, nós vamos fazer uma coisa. Estraga ou não estraga? Eu posso não estragar. Eu quero dar isso de presente depois. A gente pode desconsiderar duas casinhas dessas. Tá? Todo mundo consegue ver? Vamos tampar duas casas, tá? Tenta preencher de novo, só nas que sobraram. E eu vou tirar um dominó. Vamos tentar. Não conseguiu. Alguém vai tentar de novo. Alguém pode tentar. Agora a Vitória. Muda o jeito. Não precisa tirar tudo, não. Vai mudando o jeito até conseguir. Olha,
deve ter mais de 1 milhão de possibilidades. A cada vez que um tenta e não consegue, é equivalente a um experimento, ou uma observação, ou um dado. Supondo que 5 pessoas tentem e não consigam, o que vocês começam a imaginar? Que não tem jeito. Indução de dinheiro. É o problema da indução. O nome disso é o método indutivo. Você tem uma observação 1, observação 2, observação 3, você tenta criar uma regra geral que explique todas essas observações. Você parte do particular para o geral. Isso é o método indutivo. Ir do particular para o geral. Em oposição ao método indutivo, existe o método dedutivo, que é você ir do geral para o particular. O método dedutivo é típico das ciências matemáticas. E o método indutivo é o método da ciência, o método científico propriamente dito. Quando a gente fala de ciências, de ciência como experimentação, é basicamente método indutivo. Você partir do particular para o geral. Correto? Pode ir. Então tá, 5 é pouco. Mas supondo que todo mundo aqui tente pelo menos uma vez e não consiga, a sua crença, a sua opinião vai ficar mais forte que é impossível. Certo? Supondo que haja, tá? 1 milhão de possibilidades. Você já tentou 100 mil vezes. Mas quem te garante que na próxima você não vai conseguir? Conseguiu? Então, Não. a chave do meu carro. Pode levar o carro. Padre João é testemunha, Padre João. Estou falando, o Padre João é testemunha. Se alguém conseguir, leva o carro agora. Jovens, se estiver querendo casar, Rafael. Eu quero um café. Rafael. Da parte eu não disse antes. Ele falou, pode levar o carro. Se conseguir, leva o carro. Agora. Eu já passo o documento assinado atrás. Leva o Gabriel Henrique junto. Aumenta mais. Já vi bem possível. Aí baixou a boca. Se você tiver 999 mil tentativas, todas deram errado, você continua com o mesmo nível de certeza que você tinha antes. Por mais que você acredite que não tem jeito mesmo, você não provou que não tem jeito. Você só tem no máximo uma probabilidade. O que você criou, não tem jeito, ou é impossível, isso é chamado de hipótese ou conjectura. Hipótese ou conjectura. Uma coisa que é preciso ter bem claro, que na época do Galileu Galilei, quando se falava que algo era uma teoria é verdade absoluta. Não é isso. Não adianta tentar 999 mil vezes, ou colocar no computador, o computador fazer, sei lá, quantas combinações o computador consegue fazer. Eu acho que tem dezenas ou centenas de milhões de possibilidades aí. Resolver logo, vai. Ele acabou de falar que não tem solução. Calma! Esse é um tipo. Olha o que nós vamos fazer agora. Os moderados. Olha o que nós vamos fazer Você não agora. faz parte dos moderados. Ninguém que tem 7 filhos dá a chave do carro. Olha só, eu vou tirar um experimento daqui, tá? Ainda vai? Eu vou tirar o experimento. Eu vou fazer com vocês um raciocínio agora. Todo dominó preenche uma casa branca e uma preta. Quando nós tiramos 2 casas, eu tirei 2 casas brancas opostas. Se vocês contarem aqui, tem 30 casas brancas e 32 casas pretas. Então sempre vai sobrar no final 2 casas pretas que um dominó nunca consegue preencher. De qualquer jeito que você tente, sempre vai sobrar 2 casas pretas que um dominó não consegue preencher.
Então eu falei 3 frases, fiz um raciocínio e a conclusão é: nunca tem jeito. Eu não cheguei a fazer nenhum experimento. Entenderam que isso que eu falei não foi um experimento, foi um raciocínio? E o raciocínio demonstrou, hoje para todos sempre, que é impossível preencher. Entenderam a força de 2 procedimentos diferentes, 2 métodos diferentes? Cada um tem sua aplicabilidade. Entendendo isso, vocês entenderam o que é o método científico. O método científico é baseado na observação. E existem outros métodos, por exemplo, o método filosófico ou o método de dedução matemática. A matemática segue muito de perto a filosofia, porque a matemática segue princípios da lógica, de dedução. E a lógica é... Quem vai falar sobre lógica aqui um dia? Maria Fernanda, beleza, sabia. Ótimo, excelente. E a lógica é capaz de nos dar outro tipo de certezas. O problema da indução, só para completar essa parte sobre o método da indução, um filósofo já moderno, Karl Popper, escreveu diversos livros, um deles sobre metodologia das ciências, e ele questiona o método indutivo como sendo um método por excelência das ciências, dizendo que o máximo que se pode chegar por ele é uma probabilidade. Mas ele discute depois, hoje você tem ferramentas modernas de estatísticas para quantificar essa probabilidade. Então isso não é sem razão de ser nenhuma. Então acaba sendo uma coisa importante também e muitas vezes é o que se tem. Nem tudo você vai conseguir chegar numa certeza absoluta. Mas vamos conversar agora sobre aquele outro problema que é o formato da Terra. Uma coisa preliminar que eu queria falar, quando a gente está discutindo sobre o formato da Terra, antes de falar sobre o experimento, é sempre bom a gente tentar entender o que é que nós estamos fazendo. Eu posso estabelecer experimentos para detectar o formato de uma coisa, mas geralmente os experimentos não são para isso. Os experimentos são para determinar leis de comportamento, por exemplo, lei da gravidade, lei da gravitação, lei da dilatação dos corpos, lei da condução de calor. Tem vários âmbitos da física, tem as leis elétricas. O que vocês veem em física do 2º grau, todo mundo passou por uma matéria de física do 2º grau. Eu trabalho muito com condução de calor, transferência de calor e geração de calor. Geração e dissipação de calor. É o que eu trabalho em Furnas. O Frederico sabe disso. E trabalho também com outros tipos de ensaios com concreto, que aí já faz parte da mecânica, mas de uma mecânica voltada para a deformabilidade dos corpos. Então eu tenho lei de Hooke. Eu tenho outras leis mais complicadas. No caso que a gente está discutindo agora, tem 2 aspectos. Uma coisa é o formato da Terra e seu movimento em torno do seu eixo e em torno do Sol. E outra coisa é o que hoje eles estão chamando de princípio copernicano, que é o que antes se estava discutindo de alguma maneira, é se a Terra era ou não o centro do universo. Tem nuances nessas coisas aí que... Mas enfim, só para a gente tem que tomar cuidado para quando a gente estiver analisando uma coisa, você concluir só o que as observações dessa coisa está te levando a concluir, e não mais do que isso, e não extrapolar. Você ir só até onde os dados te levam. Muitos cientistas modernos, a ciência moderna é criticada como ciência moderna quando cientistas, muitas vezes imbuídos de alguma ideologia ou de ateísmo, extrapolem muito o resultado das suas pesquisas e não vão até onde os dados mostram. Querem ir além, querem fazer ou filosofia ou querem fazer teologia em cima de uma coisa que é experimental. Só um exemplo típico disso.
um dos primeiros capítulos aqui do Monsenhor de Sèvres, ele fala assim: com o sistema de Laplace não há necessidade alguma de um Deus criador para explicar a formação da Terra. E Laplace, que era um grande matemático, deu algumas explicações sobre a formação da Terra, que segundo ele, poeira cósmica foi se chocando, foi se juntando e foi virando bola e foi atraindo mais massa e aquilo girando ali. E o mesmo processo que explicou a formação de um planeta explicou a formação do sistema solar. O senhor de Cego vai refutar isso dizendo que mesmo que ele tenha encontrado corretamente uma causa, mas não é o caso, ele só criou uma hipótese, ele ainda não chegou ao ponto de... A questão permanece, que é, qual foi a causa primeira? De onde veio a poeira cósmica? E o que fez? Quem criou a lei de atração dessa poeira cósmica? Então não existe relógio sem relojoeiro, não existe, portanto, não existe uma lei física, um movimento sem um primeiro motor, que é uma das provas da existência de Deus. Então, para a gente não ir além do que os dados mostram, o primeiro ponto é esse. Então, muitos cientistas, muitas vezes ateus, querem extrapolar muito. Então, vamos dividir duas questões. Uma coisa é a forma da Terra, outra coisa é se ela é ou não o centro do universo. Eu não gosto de falar que eu aprendi algo em vídeo do YouTube, porque eu acredito muito mais no que eu aprendi estudando, ralando, fazendo prova, resolvendo exercício e tendo certeza daquilo, e às vezes, muitas vezes fazendo experimento, porque eu trabalho com pesquisa, eu faço experimento todo dia e tento levar isso até para a escola das crianças. Mas uma coisa que eu assisti um vídeo no YouTube, perdão, senhor, eu assisti um vídeo no YouTube, é um vídeo chamado O Princípio Copernicano. Esse vídeo, de certa maneira, foi muito interessante porque tinha tantos pesquisadores de MIT, de outros lugares famosos, impressionados com alguns dados, algumas descobertas da física e da astronomia modernas. Como é que é o nome do vídeo? O Princípio Copernicano. Mas Que não parece... Não assista não. Não assista não. Não assista não, senão você vai virar herético. Não assista não. Não, mas justamente eram cientistas que não têm nada de religiosos, não são cientistas católicos, não são cientistas... São cientistas do estilo de cientista moderno ateu. Espantados, de queixo caído, porque parece que a Terra, que nós ocupamos uma posição muito singular no universo. Que uma constante cósmica e universal, se fosse um pouquinho diferente, não existiria o universo. E que pelo afastamento dos astros, pela radiação de fundo da Terra, por outros dados experimentais, e parece que a gente ocupa realmente o centro do universo. Agora, até que ponto vai isso? Não é que a Terra está parada e tudo está girando, não é isso que eu estou falando. Mas que existe um equilíbrio finíssimo para que tudo exista, isso é fato. Em todos os níveis, tanto no nível macroscópico quanto no nível microscópico. Isso já é impressionante. Então, um segundo aspecto, para a gente acabar de adentrar a questão. Quem aqui já tinha fé católica antes de ouvir falar que a Terra era plana? Acho que todo mundo, né? Vou levantar até o dedo do pé agora. Da mão e do pé. Eu também já era católico antes de ouvir falar em Terra plana. Logo, a fé não depende do formato da Terra. Óbvio e ululante, correto? Não depende. Se alguém um dia te falar, como tem gente falando, se a Terra não for plana, então Deus não existe. Você dá-lhe uma banana e fala, o que é isso? Você já ouviu alguém falar isso? Claro, é por isso que eu estou aqui. Esse trem já me deu nos nervos. Mas é o meio que você está andando então, porque... Eu ando muito mal acompanhado, realmente. Então, quando a gente começar a ver a extremíssima regularidade do movimento dos astros e o efeito que isso causa na Terra, olha, a coisa mais impressionante
Deus é um artista, assim, ele pegou a Terra, não só fez ela girar, colocou ela girando assim em torno do Sol, ainda pegou o eixo dela e fez assim. E provocou toda essa diversidade de biomas no planeta Terra. Ele quis fazer isso porque ele queria criar diversidade. Ele não quis fazer os seres iguais. Deus não criou nem os homens iguais, nem um ser igual. Ele criou tudo numa ordem, numa hierarquia assim, fantástica, num equilíbrio finíssimo. E ele quis virar 23,5 graus assim. E era assim que ele queria, não era do outro lado. É uma coisa impressionante isso. Mas enfim, vamos voltar, vamos entrar no caso propriamente dito. A Terra gira para que lado? Vamos começar a colocar as coisas em ordem. Agora vamos falar da Terra. O que a gente vê? Eu não sei para que lado gira a Terra, eu não sei nem o formato dela, tá? A Terra pode ser plana, isso aqui é um planisfério, olha que coisa engraçada, planisfério. Ou pode ser bola, não interessa. O que a gente vê todo dia? E nesse ponto vocês têm a mesma observação que eu. Vocês podem não ter observado as estrelas, mas o Sol nascendo nesse ponto todo mundo já viu. E o Sol nasce onde? 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 Quase. Um relógio parado acerta a hora certa 2 vezes por dia, correto? O Sol só nasce no leste 2 vezes ao ano, no equinócio. Uai, Para o leste. como assim? Então vamos falar assim, o Sol nasce para o leste. Pro leste, para ser bem exato. Se você observar o Sol nascer, você vê que em determinada época do ano ele está nascendo em uma determinada direção, a outra época do ano ele está nascendo em outra. Vocês já viram isso, não já? O leste é fixo, ele tem um lugar certinho que é o leste e ali não sai dali. Então às vezes o Sol nasce à esquerda do leste, às vezes o Sol nasce à direita do leste. E ele se põe também um pouco à esquerda do oeste e se põe à direita do oeste. Como a gente não tem como fazer todas as observações aqui, não tem como fazer as observações, a gente está num espaço, em tempo e lugar muito limitado, né? Tem só 2 horas. E a gente precisaria observar o nascer e pôr do sol todo dia durante um ano. E marcar onde nasce certinho, onde se põe, traçando o caminho dele no céu, marcar o ponto máximo. Se a gente fizesse isso todo dia durante um ano, a gente ia poder tentar entender juntos qual que é o movimento. Pelo menos a partir de um lugar, como que é esse movimento. E a partir dele, o que a gente pode deduzir do sistema Sol-Terra. Se a gente fizer isso de um lugar, de outro lugar, de outro lugar, de outro lugar, de vários lugares da Terra, você vai ter uma noção desse movimento completo ao longo de um ano todo, de todas as posições. Aí você consegue formar a concepção correta de todo o movimento da Terra em relação ao Sol. Ou vice-versa. Isso é possível hoje. Não aqui agora, mas é possível. Então, dos objetivos da palestra é: quem quiser formar a sua própria base de observação, eu indico um caminho, que é você ter um planetário no seu computador, ter um planetário no seu celular, ou ir no planetário e alugar o astrônomo e o planetário para mexer as coisas para você. Eu acho que o método mais barato, viável e seguro e cientificamente preciso para se fazer isso é o computador. Agora, você pode até querer validar isso. Não vou falar para você desconfiar disso, ou para você pensar numa teoria da conspiração que isso pode não ser válido. Não vou nem falar isso. Mas você pode validar isso. Como validar? Hoje, esse software está disponível, chama Stellarium. É o que a maior, até astrônomo usa isso. Se você quiser fazer, tiver um telescópio em casa e quiser fazer uma observação do céu,
Você vai primeiro no estelário, posiciona o seu telescópio e aí você vai encontrar aquilo que você queria encontrar. De outra forma, é muito mais difícil fazer isso. Então, até astrônomo usa isso hoje. Eu não sei se isso é verdade. Então, verifica. Vê os planetas que eles estão indicando que tem no céu hoje à noite, em certos horários, vê a Lua nascendo, que hora que ela nasce, vê onde ela se põe, vê onde é que está o LED, marca e começa a mapear tudo. Eu faço isso com as crianças. Eu te falar que não é todo dia não, mas é muitas vezes. É ou não é? Onde é que tá Escorpião? Só olhar para cima que já bate o olho, já sabe. Esses dias eu queria que essa palestra fosse no dia 20 de março, e quase foi, porque estava marcado a nossa para o dia 14 e no dia 20 era o retiro, né, das mulheres. Dia 20 de março foi o equinócio. No dia do equinócio o Sol nasce exatamente no leste. E é um dia marcante. No dia do equinócio, as crianças estavam marcadas de acordar 5 horas da manhã.